o doutor José Maurício Conte, o doutor Júlio Marcelo de Oliveira e o doutor Fábio Medina Osório. Porque, não sei se, mas a sequência, como foi colocado pelos expositores, deu uma visão muito clara. E eu disse aqui no plenário, e vou repetir, doutor Júlio, eu participei daquela audiência pública em setembro do ano retrasado, o ano passado, 2015, em que Vossa Excelência veio na Comissão de Assuntos Econômicos e disse exatamente o que voltou a dizer hoje. Aliás, hoje foi até mais incisivo do que na audiência pública. Mas Vossa Senhoria já dizia naquela ocasião da gravidade, né? E dizia também, Vossa Senhoria, que caberia ao Congresso Nacional fazer juízo de valor dessa questão. E aí vem o doutor Fábio Medina Osório, de forma muito incisiva, e eu acho importante isso, dizendo o seguinte, que o Senado, ele é soberano para decidir sobre essa questão. Claro que vamos levar em conta os juristas, as opiniões daquelas pessoas que vieram aqui, mas no final, cada senador aqui vai fazer um juízo e vai votar, conforme, evidentemente, essas audiências e a fala de cada um de Vossas Senhorias. Eu quero dizer também ao doutor José Maurício Conte que ele, hoje, destruiu qualquer argumento. Aliás, na última sessão, foi explorado muito isso aqui, que não havia crime de responsabilidade, que não havia dolo. Dizia o advogado-geral da União, na suposição de que tenha havido, aonde que estaria o dolo? E hoje aqui, tanto o doutor Júlio Marcelo como o doutor José Maurício foram precisos nisso. Preciso. Para mim, a tese de que houve, no mínimo, indício, e como disse o doutor Fábio Osório, essa é uma fase preliminar. E por isso é que eu acho que o Senado não pode faltar a sua responsabilidade de dar exatamente à sociedade essa satisfação, para que possa, ao longo depois, na segunda fase, fazer aí as provas, aquilo que tiver necessidade. Mas, neste momento, ficou muito claro isso, pelo menos para mim. Então, dizer agora, não, mas não houve dolo, mas não houve... Depois da fala do doutor José Maurício Conte, do doutor Júlio Marcelo de Oliveira, que eu quero... Aí, me permitam, né? Foi preciso, né? Foi no Tribunal de Contas da União, usou realmente com muita tranquilidade, né? É um servidor público qualificado, procurador de justiça, junto ao Tribunal de Contas da União, está lá já há algum tempo e mostrou aqui, e, na verdade, desqualificou aquela tese de que todos os governos anteriores fizeram a mesma coisa. Disse com clareza isso aqui. Não é verdade isso, né? Essa coisa, ela começa a acontecer em 2012, 2013 e toma uma proporção em 2014, exatamente durante o período eleitoral. Esse é o final. A convicção, a conclusão do doutor Júlio Marcelo de Oliveira, e que, para mim, realmente foi importante. Tanto que, em dezembro, no final de dezembro, né, aqui, quando veio aquela questão da questão de meta, né, eu votei contra aquilo, porque eu achei que realmente não queria dar exatamente essa motivação. Não acho que por ter votado outro a favor ou ter, mesmo em 2015, dar uma oportunidade ao governo para que eram outros já ministros da Fazenda, para que eles também pudessem. E como disse,
quando se emite, por exemplo, aquelas questões dos decretos de crédito suplementar, há que se considerar que o governo tinha que ter, para pedir, para mandar o decreto de crédito suplementar, ele tinha que ter uma reserva, ele tinha que ter um superávit primário, para fazer face àquela despesa que seria, na verdade, uma despesa extra. Ah, não, mas houve só um remanejamento, não houve aumento como se o juro que se pagou depois, tanto ao Banco do Brasil, que chegou-se a alguns bilhões, né, e também à Caixa Econômica, isso não tivesse prejuízo nenhum. E o pior, como disse também o doutor Júlio, que o pior, isso não foi contabilmente registrado. Para mim, essa é a pior do que aconteceu. Quer dizer, foi feito toda uma maquiagem e, claro, né, como se não quisesse deixar registro, não há registro dessa contabilidade. E o dinheiro que foi pago pelos bancos oficiais, evidentemente, o governo não teve, sem autorização prévia do Congresso, para fazer o uso e utilizar os pagamentos que ele quisesse fazer. Então, encerrando aqui, senhor presidente, é o minuto final, agradecer mais uma vez, eu saio daqui, né, como já tinha convicção, né, mas quase que, assim, se houvesse ainda alguma dúvida, não há, da minha parte, nenhuma dúvida nessa primeira fase que nós vamos votar, espero eu, sexta-feira, o relatório do eminente senador Antônio Anastasia, posteriormente as outras fases subsequentes. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência quer alguma resposta de um dos eu imagino que eles queiram comentar, mas fica a juízo deles, né? Quero... Se estiver esclarecido, a gente já passa para o segundo inscrito. Com a palavra o senador José Medeiros. Um momentinho, senador José Medeiros. Queria agradecer as referências de Vossa Excelência ao trabalho do Ministério Público de Contas e ao do Tribunal de Contas da União. E queria aproveitar essa oportunidade para registrar o fato de que estas irregularidades elas eram de conhecimento do âmbito interno do governo. Em 2013, isso é um fato que só foi divulgado na imprensa depois, nós só soubemos recentemente, houve uma espécie de motim dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, em que os servidores das áreas técnicas apresentaram documentos, apresentaram notas técnicas, apontando as ilegalidades e as consequências graves das condutas que estavam sendo cometidas pelo governo federal. E o senhor secretário da época, Arno Agostinho, né, com mão de ferro, impediu que aquele entendimento técnico correto, é preciso dizer que na Secretaria do Tesouro Nacional tem pessoas hiperqualificadas, assim como no Banco Central, como no Ministério da Fazenda. Tudo isso foi feito de maneira consciente. Não houve um erro de interpretação, não houve um equívoco quanto se podia ou não podia fazer. Sabia-se claramente que não se podia fazer e não faltaram alertas de técnicos qualificados do governo para mostrar o caminho correto. Não precisa o Tribunal de Contas da União ou o Ministério Público de Contas apontar o erro para que o erro esteja configurado. O governo, o que configura o erro é a conduta incompatível com a norma legal. Não é quando o TCU diz que está errado que agora está errado. Não, está errado desde o momento que a conduta é praticada. E o corpo técnico qualificado do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, já tinham alertado e apontado que essas condutas eram incompatíveis, inclusive prevendo com muita precisão, um grau de precisão bastante acurado, o tamanho do déficit das contas públicas, o tamanho do saldo das pedaladas, da necessidade de correção ao final de 2015. Muito obrigado, senador. Na condição de inscrito, fala o senador José Medeiros.